esse encontro super importante, que eu agradeço demais a presença de Laiane, Zildomar, que começou aí com esse movimento, trouxe para a gente essa ideia maravilhosa, Guilherme também, pessoas muito importantes e muito ativas aí, né, no movimento do planeta, e todos sabemos, né, a gente está cuidando da nossa casa, a gente está cuidando, quando a gente não joga um papel na rua, a gente não está ajudando a ter uma enchente, ajudando a ter animais, a pesticidas, a gente está ajudando muito mais coisas do que a gente possa imaginar. E se nós estamos juntos hoje aqui, é para auxiliar ainda mais, para sermos mais ativos, principalmente com compartilhar dessas pessoas tão especiais que estão aqui conosco, né? Esses mestres que estão aqui conosco e mestres na experiência, inclusive, para que nós possamos desenvolver nossas ideias de como estarmos mais ativos no nosso dia a dia e de formas simples, eu acredito, né, que é no nosso dia a dia de verdade. Não é só as pessoas que vão, de repente, abrir ONGs, instituições e empresas de trabalhos ecológicos que vão poder fazer a diferença no mundo. Na verdade, somos nós ali quando levantamos da nossa cama e enquanto estamos vivendo o dia e vamos dormir, foi durante esse período que a gente fez a diferença com os nossos atos, né? A partir do nosso pensamento consciente. Eu estou aqui em Recife, no estado de Pernambuco, e eu sou de vários lugares desse país, de alguns outros lugares também, já tive muitas vivências, então eu digo que eu sou do mundo, né? E eu estou no momento como gestora do Polo de Recife, chamado Madalena, essa grande mãe Madalena, a gente traz para cá essa essência de milagres, e junto com a Uniaselv, que tem esse foco na pessoa, no ser humano, no aluno, e traz aí pessoas tão importantes, integrantes muito ativos na vida, como nossos tutores de Domar, de administração e mestre aí no meio ambiente também, já vai ajudando com outras habilidades e traz na prática, isso de ser multipotencial, que é uma das coisas que a Uniaselv desenvolve, né? Ajuda o aluno a desenvolver suas multipotencialidades, suas várias habilidades. Hoje nós sabemos que essas habilidades são os que é solicitado, né? Tanto no campo de trabalho como no campo da vida, da gente saber como atuar. Nós, como mulheres, né, Laiane? A gente já vem utilizando essas multi-habilidades desde novinhas, né? Aprendendo, mas aí estamos tendo cada vez mais parceiros homens também nisso, e no campo profissional também, da gente saber como lidar de uma forma emocional, inteligente, de uma forma mental, de forma inteligente, racional também, e a gente cuidar do nosso físico, do nosso corpo, que é o corpo do planeta também, do nosso ambiente, da nossa terra, da nossa casa, e isso envolve tudo, né, com o meio ambiente, envolve todo o nosso entorno, né, como eu estava falando no começo. Então, é um evento muito importante, um encontro muito importante, esses mestres vão trazer verdadeiras dicas muito valiosas, tesouros compartilhares, ideias, dicas, evoluções para a gente, para nos ajudar a transbordar aquilo que a gente nem imaginava que estava dentro da gente. Agradeço muito e parabenizo a cada um que está aqui se disponibilizando seu tempo, investindo o seu momento. A gente, primeiramente, no início, pensou em fazer, né, em dar essas duas vertentes, duas possibilidades do presencial e do online, né, Zil? Mas aí, quando viu, quando viu que todo mundo preferia o online, quando abriu sempre 100% para o online, aí sim, né? Aí cresceu o público, porque hoje em dia a vida está bem mais dinâmica, né? A gente está com bastante correria, tendo que disponibilizar nosso tempo para muita coisa. Então, esse momento a gente sabe o quanto que vocês investiram de parar, pensar, colocar na agenda de repente, né? E parar um momento de alguma coisa importante que vocês estavam fazendo para poder estar aqui e falar de um tema tão importante. Eu acredito fielmente, tenho certeza, eu sei, na verdade,
que vocês vão receber muito mais do que vocês estão imaginando, que vocês vão sair daqui com uma ideia muito diferente do que vocês pensam que seja esse tema. E com muito mais ideias, muito mais noção, muito mais consciência das formas que podem ser colaborativas para um bem-estar geral, né, da humanidade. Depois que a gente passou aí por uma situação de algo que parou o planeta inteiro, mas vindo lá do outro lado do mundo, para nós, né, tá lá do outro lado, então acho que deu para a gente tomar consciência de que realmente estamos interligados, interconectados, e um sempre vai fazer a diferença na vida do outro e na própria vida, em primeiro lugar, né? Eu quero agradecer mais uma vez, não vou me cansar de agradecer e de parabenizar a cada um. E se você puder passar, Zil, obrigada. E se você puder passar o vídeo que ela fala, eu gostei muito dessa campanha, que é desse ano, da nossa universidade, nosso centro universitário, né, Selvi, e eu acho que ela fala bastante melhor do que eu poderia falar, com essas imagens, com essas palavras e com essa música. Por causa dos encontros. No encontro de culturas, descobrimos nossa riqueza. E quando a alegria encontra a tradição, vemos um espetáculo. Nos encontramos nas cores, nos sabores e até nas diferenças. Mas quando o sonho se encontra com a vontade de crescer, que surge a força para fazer acontecer. A Uniaselv acredita que os encontros nos formam. Por isso, é o único EAD que oferece encontros semanais com tutor exclusivo, além de promover atividades práticas. Assim, as suas dúvidas encontram respostas e você, aquela força para ir mais longe. Porque a Uniaselv não é apenas o maior EAD do Brasil, é o EAD onde o Brasil se encontra. Uniaselv, o EAD mais perto de você. Uniaselv. E olha, a gente sabe o quanto é presente, né, Zil? O quanto a gente tenta ir mais perto, o quanto a gente tenta realmente estar mais perto de todo mundo, e inclusive através de encontros assim, e o quanto a gente consegue fazer, mesmo de forma online, como se fosse presencial, né? E juntar essas diferenças, juntar as diversidades e formar uma coisa só, como é o que Laiane e Guilherme vão trazer hoje, junto com o Zil, para todos nós, né? Da nossa forma, do nosso jeitinho, ao nosso alcance, para a gente fazer diferença. Não quero tomar mais tempo, porque eu acho que eu já tomei de bastante, e agradeço a todos. A Uniaselv está aí no Brasil inteiro, disponível para todos vocês. Fiquem à vontade, é um prazer estar junto com vocês e ser a ponte aqui de encontro. Gratidão a todos, estamos disponíveis e uma ótima noite para todo mundo. Obrigada, Zil. Legal, muito obrigado, Cacilda, pelo seu apoio, pelo seu acolhimento. Eu sou muito feliz em fazer parte dessa família que é a Uniaselv. E aí, gente, trouxemos nessa noite, né, convidados ilustres aqui. Eu queria apresentar a vocês quem vai estar trazendo aqui os conhecimentos, as dicas, pessoas, né? Primeiro começar pelas damas, tá, Guilherme? A Laiane Gomes, tá? Claro, com A certeza, com certeza. a Laiane, ela é mestre em hotelaria, turismo e sustentabilidade pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é mestranda em gestão ambiental pelo Instituto Federal de Pernambuco, pós-graduanda em docência para educação profissional e tecnológica. Também atua como gestora ambiental na Secretaria de Meio Ambiente da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Ela é graduada em tecnologia em gestão ambiental, técnica em logística e tem aí uma ampla experiência como pesquisadora, como educadora ambiental e gestora ambiental. Laiane, seja bem-vinda. É uma honra ter aqui você aqui conosco, tá bom? E
Temos também o nosso querido Guilherme Martins. O Guilherme tem uma ampla experiência também na área de logística reversa, na área de meio ambiente. Ele é formado em gestão ambiental. Atualmente ele é membro do grupo de pesquisa na área de meio ambiente, sustentabilidade, membro do movimento ambientalista Ecomangue, e aí desenvolve suas atividades como educador ambiental. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. É uma honra também ter você aqui conosco, tá bom? A palavra com vocês aí. Boa noite, pessoal. É uma alegria, uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, né? Primeiramente, agradecer ao Zidomar por essa ideia esplendorosa de nos trazer aqui nessa Semana de Educação Ambiental, uma semana extremamente relevante para o Estado de Pernambuco, para o Brasil, para o mundo inteiro, porque a educação ambiental a gente se faz com ações individuais, observando o contexto local para mudanças globais. Então, às vezes a gente acha que, mas é uma besteira. Não é. Ações pequenas são as que fazem a diferença. Agradeço também a Cacilda por abrir esse espaço, por topar esse momento maravilhoso que a gente está vivendo, juntamente também com a Universidade Uniaselv, pelo espaço que nos foi proposto aqui. E a nossa proposta é trazer nessas discussões, pelo menos a minha ideia é ser tudo muito, muito, muito tranquilo, muito sereno, e trazer realmente experiências vividas, porque ao meu ver, a gente muda o mundo, não fazendo muito, é fazendo realmente o pouco que nos cabe com nossas pequenas mãos, nossos pequenos braços, e contando com a ajuda de poucos que lutam e que acreditam em nós. Então, agradeço imensamente ao espaço e vamos embora, né? Oi, gente, tá dando para me ouvir, né? Ah, ótimo. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz e grato por estar aqui com vocês, conhecer cada um de vocês aqui, a Cacilda, né? Ótimas palavras, lindas palavras. Fico muito feliz por isso. A Aliane e o Zidomar. Fico muito feliz por conhecê-los. Eu tive a oportunidade de conhecer Zidomar aqui no Instituto IFPE, né? O Instituto Federal. Ele estava como mestrando, né? E na época ele estava terminando o meu curso de gestão ambiental, mas nós tivemos a oportunidade de trocar ideias. Isso foi muito bom, essa experiência, né? E fico muito feliz por isso. E estou tendo a oportunidade de conhecer a Liane e a Cacilda, né? É gratificante, fico muito feliz por isso. E também quero dizer que esse é o espaço onde nós vamos aprender hoje, né? Onde nós vamos compartilhar informações, evidências, né? Vamos compartilhar experiências, pensamentos críticos, onde a gente vai poder colocar e aprender um pouco sobre esse processo de construção, de sustentabilidade, de desenvolvimento, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje sabendo um pouquinho de cada coisa, né? Vai poder estar praticando isso no seu dia a dia, na área profissional, na área educacional. Eu tenho certeza que a gente vai sair aqui com várias experiências, vários momentos bons, para a gente até mesmo compartilhar com outras pessoas. Muito legal, Guilherme, muito obrigado. E aí faltou o professor se apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou o Zildomar Carvalho, sou mestrando em gestão ambiental, eu sou colega de turma da Laiane, eu e a Laiane já é mestra em turismo, mas também é minha colega de turma do mestrado de gestão ambiental, tá? Estamos já na reta final aí. Profissionalmente, eu sou tutor externo da Uniaselv, então tenho vários alunos meus aqui nessa sala. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui, tá? E de formação, eu sou administrador, tenho especialização em gestão da qualidade, né? Estou fazendo mais duas especializações pela Uniaselv, né? Um MBA em gestão da inovação e um outro em educação à distância. E aí, justamente para ter mais conhecimentos, me aperfeiçoar para dar o melhor, né, para os meus alunos, para a instituição. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos, Laiane e Guilherme, podem apresentar, fazer o compartilhamento do material de vocês, e aí a gente vai trocar aquele bate
bate-papo, falar sobre o meio ambiente, o que é que a gente pode fazer, né, diante dessas mudanças climáticas, né, que são coisas que não estão mais só na teoria, que a gente acha que lá para os próximos 10 anos é algo que é para ontem, é para hoje, não é mais deixar um meio ambiente, né, agradável para as próximas gerações. É para a gente estar já numa questão de sobrevivência, né, da nossa espécie humana para hoje, né? Então, eu sei que vocês prepararam um material muito bacana, tá? E aí estamos ansiosos para ter esse bate-papo, essa conversa. E aos participantes, tá? No final, a gente vai estar abrindo as perguntas e respondendo. Vocês podem colocar no chat, tá? As perguntas de vocês durante o nosso bate-papo. Se você tem alguma coisa que quer perguntar, alguma ideia, posta no chat, que no final a gente vai estar lendo, vai estar respondendo, tá ok? E a participação de vocês é aí super importante também. Pode estar colocando no chat. Fiquem à vontade. Com certeza. Bom, eu já foi me apresentado, né? Muito bem apresentado, fico feliz por isso. Mas é muito bom. Eu trouxe um conteúdo bem legal para a gente poder compartilhar, né, experiências, compartilhar ideias. E agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E como dizia o Domar falou, dúvidas, né, perguntinhas e dúvidas que vocês tiverem, coloque nas caixinhas, coloca aí no chat, né? Que eu acredito que Zidomar e Cacilda vai estar, né, selecionando, né, e a gente vai, na medida do possível, respondendo. Pode ser, gente, que eu não saiba responder alguma pergunta, peço desculpas, mas é super importante a gente ser sincero, né? A sinceridade é super importante, a gente pode até mesmo... Deixa eu tirar isso aqui. Ah, tá. Eu dizer que eu sei responder a pergunta, mas que, né, pode responder errado, então é importante responder perguntas certas, né? Perguntas que a gente sabe responder e que, posteriormente, eu posso estar respondendo por e-mail, não tem nenhum problema, tá? Mas, de qualquer forma, só reformulando aquilo que foi apresentado, meu nome é Guilherme Martins, eu sou gestão ambiental de formação, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o assunto construindo um futuro sustentável, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente fala sobre a construção, a gente fala em construir algo, né? Construir algo, esse processo de construção, ele pode ser para agora, né? Ou até mesmo para o futuro, né? O processo de construção ele envolve várias questões, mas que pode ser que seja construído algo com quais são as medidas, quais são os processos, o que eu posso fazer para construir um futuro sustentável na minha cidade, no meu bairro, na minha comunidade, no meu município. Quando eu falo também de um futuro sustentável, eu também falo de uma forma global, né? O que Guilherme pode fazer de forma global? Né? O que o Guilherme pode fazer na sua comunidade, no seu município, para que de forma global isso chegue em outras cidades, em vários países, né? Tanto países do Bloco Norte como do Bloco Sul. Então, eu trouxe hoje para vocês, vocês podem considerar como processos, como ferramentas, vocês podem escolher, né, o termo que você pode utilizar, mas eu trouxe aqui duas ferramentas importantes para que a gente possa ter a noção de como construir um futuro sustentável, um futuro mais viável, um futuro para que as gerações futuras possam, né, ter mais saúde, qualidade de vida, um ar mais limpo, rios menos poluídos, né, menos degradação ambiental. E, claro, como o Zidomar falou, uma construção que comece de agora, né, que a gente possa receber agora, né, que a gente possa ter esses benefícios agora, porque a gente muitas vezes fala sobre futuro, mas o importante é de agora, né, que a gente possa construir algo agora, que a gente possa aproveitar e aprimorar, né, esses benefícios para que, no futuro, filhos e netos, jovens que podem vir nas próximas gerações possam aproveitar, né? E, claro, aprimorar, né? E ter mais pretensão de dar seguimento, né? a essa construção. Então, eu trouxe duas ferramentas. Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês a ferramenta que eu trouxe é a educação ambiental, tá? A educação ambiental, ela é muito importante no processo de construção de um futuro sustentável, de um futuro que traga desenvolvimento sustentável, né? Então, o que é educação, né? O que a educação pode trazer? Então, eu trouxe um conceito muito legal, que a educação ela é o alicerce fundamental para o avanço
e estabilidade das sociedades, né? Então, a educação, ela tem como objetivo fundamental de trazer avanços, de trazer estabilidade, né? De trazer confiança naquilo que a gente lê, naquilo que a gente pesquisa, né? É super importante isso. E o interessante da educação, né, em si, ela nos faz nos aprofundar em mais no processo reflexivo, no processo de aprendizagem, no processo do pensamento crítico, né? Porque o papel da educação, né, ela tem essa essencialidade, né? Ela tem esse objetivo. E a educação é interessante porque ela vem trazendo, ela vem desempenhando ao longo dos anos, ao longo dos tempos, uma formação de indivíduos que estejam capacitados e prontos para enfrentar os desafios. No caso específico, trazendo capacidades, né, para cada um de nós, como enfrentar a crise climática. Né? Como enfrentar a crise climática, como a sociedade hoje, né, como o Recife, por exemplo, como o estado de Pernambuco, pode enfrentar a crise climática. Né? Então, quais são as ferramentas? Quais vão ser os processos que o estado de Pernambuco, a cidade do Recife e os 185 municípios do estado de Pernambuco podem adquirir para enfrentar a crise climática? Então, qual é a pergunta? E nesse processo de desempenho, de capacitação, nascem muitas perguntas. Quais são as ferramentas que Recife tem para enfrentar a crise climática? Recife é uma cidade, é um município resiliente? Né? Então, são perguntas que faz a gente refletir e faz a gente pensar o que a gente pode criar para tornar Recife uma cidade mais resiliente. Então, ou seja, a gente pode melhorar nosso saneamento básico? Sim. A gente pode melhorar o saneamento básico nas comunidades periféricas. Né? O que Recife pode fazer para se tornar mais resiliente? Pode, por exemplo, trabalhar com reflorestamento ambiental? Claro. Né? Esse reflorestamento pode ser dentro das comunidades, pode ser em praças, pode ser em vias. Né? Então, ou seja, Recife... Então, mediante esse desempenho e capacitação, os indivíduos, você que está nos assistindo, pode sim ser caminhos para enfrentar os desafios e enfrentar a crise climática, né? E assim, trazendo um mundo mais constante, mais evolutivo, né? E trazer benefícios a todos que estão presentes e aos futuros também. É interessante a educação ambiental, porque na Política Nacional de Educação Ambiental, ele traz um conceito, e na Política Estadual sobre Educação Ambiental, traz outro. Eu trouxe esses dois conceitos para a gente poder analisar, para você que está assistindo agora, né, analisar comigo, ter um processo reflexivo comigo, para a gente entender um pouco sobre esses conceitos. Então, vamos lá. O primeiro conceito de educação ambiental, que eu trouxe na Lei 16.688, que é a lei a lei nacional, a lei estadual, ela fala o seguinte: entende-se a educação ambiental como um processo contínuo. Né? É um processo de continuação. Às vezes, aqui no curso de gestão ambiental, tem uma disciplina muito interessante. Isso vai depender de cada instituição, mas aqui no Instituto nós temos uma disciplina chamada Planejamento Ambiental. E no planejamento ambiental é interessante essa disciplina, porque ela trabalha muito com os processos, né, de construção de um projeto ambiental, por exemplo, e se esse processo ele vai ser contínuo ou não. Porque o que a gente aprende é que a educação ambiental não é um documento que deve ser em formato em PDF e engavetado. Né? Ele é um processo de continuidade. Né? Ele precisa ser contínuo, ele precisa ser diário, de forma individual ou de forma coletiva. Né? Isso englobando também as instituições públicas, privadas e corporativas. Então, a educação ambiental, segundo a lei estadual, ela é um processo contínuo, dinâmico, ela é crítica também, tá? Porque a educação ambiental faz a gente criticar. Né? Eu trago até um pensamento de Paulo Freire, né? A educação em si, ela é política, né? Ela é política. Então, também ela é crítica. Então, a educação ambiental, ela precisa ser crítica. Então, a gente precisa saber, por exemplo, como reflorestar uma área ambiental. Como a gente pode reflorestar uma área degradada? Aí a gente tem a noção, né? Não, planta eucalipto. Será que eucalipto faz parte do processo de reflorestamento, de restauração? Né? Então, a crítica faz com que, será que o eucalipto pode ser utilizado? O que vai acontecer se a gente usar o reflorestamento, né? A ferramenta do reflorestamento ou da restauração com eucalipto? Vai dar certo? Né? É importante
Quais são os benefícios? Quais são os malefícios? Então a educação ambiental ela também tem que ser crítica. Ela tem que ser transformadora, ela também tem que ser participativa e interativa, de aprendizagem para a construção de valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências individuais e coletivas. Né? Às vezes, a gente acha muitas vezes, a gente culpa muito, quando a gente vê algum problema socioambiental na nossa comunidade ou no município, a gente fala assim, mas o prefeito não está fazendo nada, né? O deputado não está fazendo nada. Não, gente. Aí é que entra a questão. Não é só uma questão individual, é também uma forma coletiva, né? É aquilo que a gente faz, né, no dia a dia, é aquilo que a gente faz, né, na caminhada da construção para um futuro sustentável, né? Então, habilidades, atitudes, competências individuais, coletivas, direcionadas a promover o exercício da cidadania em relação à sociedade, a importância da relação entre o homem e a natureza, né, e as consequências, né, das atividades antrópicas, das atividades humanas, né, que podem trazer ao meio ambiente. E para a sustentabilidade, considerando a justiça social e o equilíbrio ecológico, enquanto os fatores essenciais à proteção do meio ambiente é a melhoria da qualidade de vida. Então eu gosto muito da educação da lei estadual, porque, para mim, ela é mais robusta, né? Ela é mais completa. E trazendo agora o conceito da lei estadual, né? Vejam, é interessante, porque, a lei nacional, né? A gente falou da estadual, da lei nacional, que é a lei 9.795, é interessante porque ela diz assim, a educação ambiental compreende os processos no meio dos quais o indivíduo e a coletividade, tá? Eu acho que é uma palavra que a gente tem que usar muito, é uma palavra que tem que fazer parte do nosso cotidiano, que é o processo de construção coletivo, né? O individual ele é muito importante, mas o coletivo é mais importante ainda. Coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Então a lei nacional ela também tem esse senso de responsabilidade, de coletividade, de conhecimentos, de adquirimento de valores, né? O processo da conservação ambiental, né? E também a questão do uso bem comum, né? Que todos devem ter acesso, né? Que faz até uma ligação com o artigo 225 da Constituição, que fala da importância, né, do uso comum, que todos devem ter acesso à água potável, a saneamento básico, a áreas de lazer, a áreas de florestamento. Então, isso é muito importante. Para até mesmo as pessoas terem acesso à sustentabilidade. Se vocês quiserem conferir, a lei está disponível a todos, tá? Para vocês estarem estudando mais e adquirindo conhecimentos. Bom, a educação ambiental, gente, ela tem os seus princípios básicos, né? São vários princípios básicos. Esses princípios são muitos, então eu trouxe alguns mais relevantes para que a gente possa trabalhar aqui, né? Para que vocês possam, para a gente poder conversar mais. Então, por exemplo, um dos princípios básicos é o enfoque humanístico, holístico, democrático e participativo. Ou seja, todos têm que participar, né? Todos devem participar, todos podem participar, né? Outro princípio importante também da educação ambiental é a concepção, né? Ou seja, a concepção, o entendimento, né, do meio ambiente em sua totalidade, né? Ou seja, onde nós estamos, tudo que a gente está inserido, né? A gente deve considerar como meio ambiente, ou seja, tudo onde a gente estiver é importante, né, essa concepção sobre o meio ambiente, considerar também essa interdependências, ou até mesmo essa interdependência entre o meio ambiente, o social e o econômico, que a gente vai ver daqui a pouco, né, logo mais, né, o desenvolvimento sustentável traz esse conceito, né, traz essa separação da interdependência, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, concepções pedagógicas essas que devem ser trabalhadas nas escolas municipais e estaduais de Recife, que até então a gente está até lutando para conseguir, né, para que na base curricular escolar das escolas municipais e estaduais de Recife possam ter, né, a educação ambiental, né, práticas educacionais relacionadas ao meio ambiente. A gente não tem, a gente está na luta para a gente conseguir. E outro princípio importante também é essa vinculação entre a ética, a educação e o trabalho de práticas sociais, né? É super importante essa garantia, né? O Estado de Pernambuco, a cidade de Recife garantir
para a população, né? Trabalhos, projetos, ações ambientais. Outra coisa importante também dos princípios é essa questão da garantia da continuidade, né? Eu acho que a gente vai ver muito isso, né, nos trabalhos acadêmicos, nos projetos ambientais, esse termozinho continuidade, né? A garantia de continuidade e permanência do processo educativo, né? Ela é muito importante que seja contínuo, que seja diário, que esteja, né, no nosso dia a dia, que esteja, e claro, né, usando a prática, né, praticando, né, esse processo educativo em relação em prol ao meio ambiente. A permanência também da avaliação crítica do processo educativo é uma coisa que a gente vai ver sempre, que é essa avaliação pública, né? Essa avaliação pública sobre se esse projeto vale a pena, se é bom, quais são os benefícios, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar, então é super importante. A abordagem, né, em relação às questões ambientais, ou seja, o local onde vai ser feito, as regionalidades, né, os problemas, né, que a gente encontra no meio do caminho, né, o problema da desertificação, que a gente vem recebendo muitas notícias em relação a isso. Então, qual é a abordagem, o que a gente pode utilizar, quais são as ferramentas, quais são os investimentos, né? E o último que eu trouxe aqui para vocês de princípios é o reconhecimento e o respeito da pluralidade e a diversidade individual e cultural, né? Então, culturas, por exemplo, os povos indígenas são muito importantes no processo de construção de um futuro sustentável, são e devem ser, né? Os povos indígenas têm, né, um processo importante na construção de um futuro sustentável. Segundo informações do Greenpeace e outros, né, meios de comunicação, os povos indígenas têm cuidado da nossa biodiversidade com mais de 80%. Né? 80% da nossa biodiversidade é cuidada, é preservada pelos povos indígenas. Então, reconhecer essa pluralidade, essa diversidade, né, tanto individual, coletiva, né, e cultural, ela é muito importante para até mesmo a gente colocar em prática, né, a educação ambiental e aquilo que envolve a sociedade, né, em relação à educação ambiental. Bom, eu falei um pouco da educação ambiental para vocês, falei um pouco da importância, falei um pouco dos conceitos, né? Eu trouxe uma das ferramentas que a gente pode construir um futuro sustentável, e outra ferramenta que eu trouxe para vocês é o desenvolvimento sustentável, né? É um assunto que a gente sempre está falando, a mídia sempre está falando sobre esse assunto, o movimento ambientalista, nos cursos, né, de meio ambiente, engenharia, enfim. Então, o que é desenvolvimento sustentável? Eu trouxe aqui 2 conceitos importantes para a gente fazer uma análise, né, para a gente poder, né, entender um pouco o que vem a ser o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele exprime a relação entre o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente, né, e a preocupação social. Por quê? Porque o desenvolvimento sustentável, ele tem um tripé, né, ele tem um tripé. E que tripé é esse? É o econômico, é o social e o ambiental. Não necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem, mas, né? Claro, dependendo daquilo que um município, uma empresa, né, um órgão público for fazer, às vezes você não precisa seguir nessa ordem, mas ele tem um tripé. Então, a partir desse tripé, né, a partir disso, a sociedade, o movimento ambientalista, as empresas, né, os órgãos públicos e privados, né, em relação ao uso irracional dos recursos naturais, né, muitas vezes, por não saber como lidar com os recursos naturais, muitas vezes a grande demanda, né, social faz com que a gente utilize mais produtos, né, e desses produtos a gente descarta. Então, nasce no desenvolvimento sustentável não só um pensamento crítico, mas uma ação crítica, que a gente precisa reduzir, né, que a gente precisa descartar menos, que a gente precisa consumir menos. Né? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, ou até mesmo o crescimento sustentável, ele se coloca como uma alternativa que promove a interdependência entre a economia, o meio ambiente e a sociedade. Tá? Então, entender esse processo, entender o desenvolvimento sustentável, gente, é entender também que a gente precisa consumir menos, que a gente precisa que o ambiental, o social e o econômico precisam andar juntos, né, precisam andar juntos, e que a mobilização ela não seja só individual, mas de todos. Outro desenvolvimento desculpem, outro conceito... Muito grande, né? Você deve ter estudado isso lá na disciplina de fundamentos. Outro conceito... Não é uma pirâmide desenhada que está numa parede para todo mundo ver.
né? Estou vendo um barulho, não sei quem é, o microfone está ligado. Ah, pronto. Outro conceito de desenvolvimento sustentável que eu trouxe para vocês é do WWF, que diz assim: desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração futura ou das gerações futuras, né, sem comprometer a capacidade de entender as necessidades das futuras gerações. É desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, que é um conceito muito utilizado, né, o conceito mais utilizado atualmente, né, é o que esse conceito, né, de desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades, né, isso é importante, sim, né? Só que aqui fala das gerações futuras, ou até mesmo da geração futura, mas e da geração atual? Né? Então, o que a geração atual pode fazer para adquirir o desenvolvimento sustentável? Né? Então, tem que ter comprometimento, tem que ter capacidade de atender essas necessidades. Como é que a gente vai fazer isso? A logística reversa, ela é importante. Como é que a gente pode trabalhar mais com a logística reversa? Todo produto que sai de minha casa, eu descarto, certo? Mas o que a indústria, por exemplo, ela pode fazer para que esse produto volte para minha casa, eu pagando menos e descartando menos? Então, o desenvolvimento sustentável nos faz essas perguntas e a gente cria, e a gente constrói. Né? E eu tive a experiência de trabalhar numa empresa de logística reversa e é muito importante o processo de recondicionamento. Para quem não sabe, o recondicionamento de um computador, de um notebook, de um celular, ele é muito importante. Por quê? Porque é um produto que sai da indústria, ele vai para as lojas, né, lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Então, ele sai, você compra, por exemplo, um notebook, esse notebook você utiliza de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não serve mais, do que ele ser descartado, então ele vai para uma empresa especializada em logística reversa, lá acontece o processo de recondicionamento, que é um processo simples, né? Ele pega esse notebook, ele é aberto, ele é colocado novas peças, né? Ele passa por um processo de recondicionamento e é revendido, né? Esse revendido pode chegar a você, que é o consumidor atual, ou os próximos consumidores. Então, o processo de logística reversa é muito importante. Né? Por quê? Porque a gente descarta menos, se a gente descarta menos, há menos poluição de resíduos eletroeletrônicos, muitos deles que lançam gases de efeito estufa, como, por exemplo, baterias de telefone, baterias de celulares, desculpe, perdão, telefone, celular, a mesma coisa, né? Pois baterias de celular, pilhas, né, carregadores. Então, o processo de logística reversa é muito importante. E o desenvolvimento sustentável entra nesse processo. Eu trouxe para vocês também aqui, dando continuidade ao desenvolvimento sustentável, um pequeno fluxograma para a gente poder entender, né, um pouco dos princípios e dos objetivos, tá bom? Vamos lá. O primeiro princípio que eu trouxe aqui para vocês, acho que eu estou mostrando com o mouse aqui, né? Está aparecendo o mouse. Que bom. O princípio que eu trouxe para vocês sobre desenvolvimento sustentável são 3, né? São 3 princípios, que são a sustentabilidade econômica. Quando a gente fala isso, a gente fala de como a economia ela precisa ser mais verde, ela precisa ser mais viável, todos terem acesso a essa economia, acabar, né, erradicar a injustiça econômica, né, sustentabilidade ambiental, todos terem acesso ao meio ambiente, equilibrado, limpo, sustentabilidade social, todos terem oportunidades, terem a chance de construir, né? Então, a base do desenvolvimento sustentável são esses princípios, né? Que são a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são incríveis. Por quê? Porque eles têm um alinhamento com as ODS, as 17 ODS. Então, por exemplo, erradicar a fome, erradicar a pobreza, né? Trazer a saúde de qualidade para todos. Por isso a gente tem o SUS. O SUS é uma ferramenta muito importante nesse processo de saúde de qualidade. Claro, há alguns viés que precisam ser, né, ornamentados, precisam ser ajustados, mas que é um grande exemplo que pode, né, futuramente trazer saúde de qualidade para as pessoas. Claro, incluindo também a boa alimentação, exercícios físicos, né? Enfim, educação de qualidade, né? Essa educação de qualidade não só é ambiental, mas uma educação de qualidade que traga, por exemplo, salários dignos para os professores, ambientes adequados para comportar os alunos, estrutura, né? Estruturas adequadas
que possam, né, trazer um ambiente mais seguro, igualdade de gênero, tá? Que é super importante, igualdade de gênero. A gente vê aí, né, problemas em relação à igualdade de gênero, água potável, energias renováveis, trabalho digno. Então, assim, é uma gama, né? É uma gama de benefícios, uma gama de objetivos que o desenvolvimento sustentável tem, né, como ferramenta de diminuir, erradicar esses problemas. E, por último, a importância do desenvolvimento sustentável está atrelada às necessidades, né, à necessidade de conservação dos recursos naturais para as próximas gerações. Na atualidade, é sábio que um grande impacto das atividades produtivas no meio natural. Então, se a gente produz muito, a gente, obviamente, vai causar grandes impactos. Impactos esses que podem ser positivos, né, ou podem ser negativos. Viu as ferramentas para construir um futuro sustentável, e a gente viu que a educação ambiental é uma delas e que a gente pode estar utilizando, né? E a educação ambiental, ela perpassa os espaços da universidade, do espaço escolar. A educação ambiental, né? Ela vai para dentro da nossa casa para que a gente possa educar os nossos filhos, né? No ambiente familiar, com a nossa família, no ambiente organizacional, né? A educação ambiental, ela não está só no espaço escolar, como também o não escolar, no ambiente familiar, no ambiente profissional, até também nos círculos de amizade, né? Hoje, a questão ambiental, ela tem que transpassar os muros, né, do espaço formal da educação. Até nos nossos círculos de amizade, você tem que também estar dando uma educação ambiental para os seus amigos, para os seus colegas, para o seu círculo de amizade, porque é algo, né, que é do nosso dia a dia, é algo que é da nossa sobrevivência humana. Muito obrigado, Guilherme, show de bola, tá? E agora a gente passa, né, esse momento para nossa querida Laiane, porque o Guilherme, ele falou, tá? Das ferramentas, dos instrumentos, tá? E aí a Laiane agora vai trazer como é que a gente pode transformar essas ideias, a teoria, tudo que a gente já viu de falar sobre o meio ambiente, de salvar o meio ambiente e colocar isso na prática como ação, né? Só respondendo aqui a Sabrina, tá? Sobre certificado. Gente, não precisa se preocupar, porque quando você se inscreveu lá, recebeu o link dessa sala virtual para participar, o próprio Teams ele vai gerar a lista de presença e até 7 dias, tá? Vai estar chegando no teu e-mail o certificado de participação, tá bom? Não precisa se preocupar, não vai ter lista de presença porque o próprio sistema do Teams, ele vai gerar participação com o teu nome que você entrou aqui, tá? E o Even 3, ele vai gerar o certificado e mandar para o teu e-mail, tá bom? Em até 7 dias, vocês vão estar recebendo o certificado, mas vocês precisam ficar com a gente até o final, tá? Porque é no final que o Teams, ele gera essa lista de presença. Laiane, minha querida, diga pra gente como é que nas pequenas coisas, tá? Eu sei, a gente não precisa, né, ser um super-homem, um super-herói, né, para salvar o mundo dos perigos, né? Mas a gente, no nosso dia a dia, com pequenos gestos, com pequenas ações, dê pra gente essa luz. O que é que a gente pode fazer? Ai, meu Deus, que responsabilidade. Vamos lá, né? Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, estamos sim. Áudio, Estão vídeo, vendo? apresentação, tudo ok. Pronto, maravilha, gente. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nesse momento. Então vamos falar sobre isso, né? Então, o Guilherme nos deu uma introdução falando sobre como é que a gente consegue, né, fazer com que o nosso futuro, mas não é o nosso futuro de daqui a 10, 20, 30 anos, ele seja sustentável. É o nosso futuro de amanhã. Então, como é que a gente vai conseguir fazer com que esse mundo louco que a gente vive, cada um, nós estamos aí mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Como é que a gente vai fazer com que toda essa galera ela consiga pensar no planeta como um local que ele não é simplesmente para extrair recursos naturais
ou a terra onde eu piso, onde eu construo a minha casa, onde eu consumo. E sim, é a mãe. Cacilda falou uma coisa muito bonita logo no início sobre o planeta como sobre algo, a nossa casa, né? E muitas línguas, especialmente as línguas mais indígenas, especialmente da América do Sul, falam da Terra como o planeta Gaia. Então, a nossa mãe, a mãe Terra, a mãe que supre os filhos, a mãe que dá condição para o filho estar ali, para cuidar e para sobreviver. E o que é que nós estamos fazendo com essa mãe que nos doa, que está ali presente para nós, nos dando tudo que a gente precisa, desde os recursos naturais mais básicos, como água, solo, até mesmo recursos brutos, como, por exemplo, a telinha do cada computador que está aí nos assistindo, do celular. Então, todos os componentes aqui químicos estavam presentes, minerais, dos minerais que estavam na Terra. Então, tudo ao nosso redor é natureza. Tudo vivemos, respirando, vestimos, sentimos natureza. E como é que nós estamos lidando com essa natureza que precisa e que está sofrida atualmente? Pessoal, dia 1 de agosto de 2024 foi o dia da sobrecarga da Terra. O que é que significa isso? Que todos os recursos previstos de um ano nós já extinguimos dia 1 de agosto. Então, é como se dia 2 até 31 de dezembro, dia 2 de agosto até 31 de dezembro, nós estamos em débito com a Terra, porque nós estamos extraindo e também colocando nela, a partir de resíduos, rejeitos, muito mais do que ela suporta para poder sua capacidade de depuração. Então a gente percebe que nós estamos sim fazendo com que essa mãe ela sangre, com que ela sofra, e como é que a gente consegue mudar essa situação, tá? Então, como falamos, os demais já me apresentou muito bem, né? Então, eu sou Laiane, gestora ambiental, eu sou técnica em logística. Na época, quando eu fazia o curso técnico logístico, eu tinha por volta de 16 anos, e eu queria seguir a área de administração, e aí, primeiro período de gestão ambiental, eu disse, meu Deus do céu, é isso. E aí, na época, eu fazia engenharia de pesca na Rural, aqui de Pernambuco, tranquei o curso, me matriculei, tentei vestibular para o IF, passei, e desde então vivo nessa trajetória linda que é trabalhar com o meio ambiente. Uma trajetória que é árdua, que é sofrida, que envolve pessoas chamando você, que você faz pouco, ou que aquilo ali não é suficiente, mas mesmo assim acreditando. E não suficiente, eu ainda trabalho com educação ambiental, que é a parte mais sofrida da área ambiental, que é uma área que a gente chega nas comunidades, nas escolas, enfim, em populações tradicionais, e a gente recebe, às vezes, o acolhimento e às vezes não. Mas, enfim, a gente está aqui na luta, né? Então, Guilherme, ele prova muito bem disso como gestão ambiental, e o Zidomar também como mestrando, é que trabalhar com o meio ambiente, gente, é luta diária, tá? É luta, a gente luta contra a gente e contra quem está do lado de fora, que desacredita do nosso trabalho. Mas então, sigamos, né? Eu estou atualmente como gestora ambiental do Itamaracá e também como secretária interina, né? Então, eu entrei em Itamaracá no ano passado por uma demanda do município, né? Então, no município inteiro, nós não tínhamos, só tínhamos uma pessoa da área ambiental que trabalhava na gestão, que era um engenheiro, mas era um engenheiro agrícola. E aí eu entrei na equipe, trazendo uma perspectiva totalmente diferente, de que é possível a gente trabalhar, é possível a gente sensibilizar, não precisando de recursos imensos, não precisando de um corpo técnico gigantesco, mas precisando de pessoas e de mãos dispostas a trabalhar, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vive atualmente uma grande dualidade no nosso planeta atual. Então, a gente vive a situação de, como você sabe, de pobreza e de riqueza, né? Alguns autores da área científica, eles falam que quanto mais pobre, quanto mais situação de vulnerabilidade social for uma pessoa, mais difícil ela vai ser, e menos noção ambiental ela vai ter. Então, por exemplo, a gente enfrenta atualmente, por exemplo, pessoas que moram perto da unidade de conservação, perto de locais que são protegidos por lei, mas simplesmente entram,
enfim, extraem uma árvore, extraem frutos, pessoas que às vezes vão para uma pesca em período de defeso de uma espécie e ela simplesmente faz aquele consumo predatório daquele animal que está em defesa, está em proteção ambiental. Mas, infelizmente, o que é que a gente pode fazer? A gente fala com a pessoa, a gente fala, não pode fazer, e ele vai falar, mas eu estou com fome. E aí? Como que a gente pode falar para uma pessoa para ela não pescar, se aquela pesca é a única fonte de renda daquela pessoa? Então, vejam só, né? Então, o meio ambiente a gente trabalha não é apenas a questão ambiental. O Guilherme passou o vídeo interessante que ele fala sobre sustentabilidade. E o que é o ser sustentável? A gente temos 5 diretrizes, mas a gente fala justamente de 3, que é a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Sendo a social e a ambiental a parte mais importante de todas, porque é impossível falar de meio ambiente sem falar do homem, do ser humano que ali existe, que ali reside, que ali sobrevive, tá? E em contraparte da pobreza, nós temos aí uma notícia da CNN que ela fala que a porcentagem de ricos, de 1% dos ricos do mundo inteiro, poluem tanto quanto 66% da população mais pobre. Então, a gente vê aí, como o Sildomar falou muito bem, tivemos um período de mudanças climáticas e que os mais pobres sofrem pelas inconsequências dos mais ricos. Nós temos aí, gente, desde 1972, tratados excepcionais, como o Tratado de Paris, a ECO 92, Protocolo de Quioto, que fala sobre legislações, são textos físicos que explicam que nós devemos ter sensibilidade ambiental, emissão de gases de efeito estufa deveriam ser diminuídos, criação de espaços verdes protegidos, proteção das populações tradicionais, mas tudo isso, estamos vivendo isso muito na teoria, gente. O Brasil é um dos locais do mundo que tem a mais linda legislação ambiental do planeta. Nós temos legislação para absolutamente tudo, mas falta-nos a prática, falta-nos a vivência do que estamos escrevendo diariamente em legislações federais, municipais e estaduais. Falta a prática de políticas públicas realmente reais, de que alcance todas as populações, não apenas quem está no topo, na hierarquia, mas quem está mais abaixo. Então, a gente vive atualmente essa grande dualidade dos ricos e dos pobres, daquela questão muito forte do consumismo exagerado e da depredação dos recursos naturais de forma completamente irresponsável. Então, a gente vê cada vez mais pessoas que não respeitam o período de reprodução das espécies, pessoas que simplesmente acham que elas têm que extrair de forma completamente irresponsável do meio ambiente, sem se importar com isso. Então, nós estamos nesse momento atual de refletir que o planeta ele tem um limite. Nós não estamos vivendo em um planeta ilimitado de recursos ilimitados. Estamos vivendo numa era da informação que traz a nós essa informação de que nós não somos nada nesse planeta, ele é ilimitado. Então, cabe a nós essa responsabilidade, esse pensar e mais além, esse agir. E aí, como muitos, né, Zildomar, ele faz parte de um curso de administração, né? E quem é administrador sabe muito bem, e quem trabalha de forma geral em empresas, ambientes públicos, privados, enfim, é que, olha, não cabe a nós apontar os culpados, cabe a nós buscar soluções. Então, se Deus quiser, no futuro, muitos de vocês vão encontrar, né, vão ter oportunidades no mercado de trabalho, de serem líderes, gestores, organizadores, chefes, enfim. E aí não vai caber a vocês, gente, dizer, mas foi a galera da finanças que errou, o pessoal da RH que foi errado. Não. Vão chegar a vocês com problemas e vão querer as soluções. E essas soluções, elas são multivariadas, porque depende muito de vários tipos de possibilidades. O que é que eu posso fazer, como eu posso fazer, quanto eu tenho para fazer. E existem ações, soluções, que elas são de médio, de curto e de longo prazo. Então, cabe a vocês, como futuros profissionais e atuais profissionais também, ter essa noção de que cabe a nós buscar soluções.
E aí vem o título dessa palestra, que é Ideias Transformando-se em Ações. Então, a ideia é basicamente um projeto, um plano, uma intenção. É algo que não surgiu do nada, mas que foi predisposto, algo que teve vários tipos de pensamentos, de imagens, e foi montando até chegar em uma ação. E o que seria essa ação, gente? São acontecimentos, são a prática de algo. Ação é o verbo agir, mão na massa, fazer acontecer. E para com que a ação ela ocorra, é necessário com que hajam agentes que façam essa ação acontecer. Nada acontece por acaso. Então, a chuva que cai é porque houve o ciclo hidrológico. Então, a água ela transpirou, formou as nuvens, caiu a chuva, abasteceu os recursos hídricos, enfim, percolou a água no subsolo, formou lá o lençol freático, e aí teve a evapotranspiração, e aí é o ciclo hidrológico. Então, existe um porquê para cada ação que ocorre. E é impossível falar de agente transformador sem falar de Paulo Freire, né? Paulo Freire, apesar de duras críticas que ele recebeu no último governo, que, ao meu ver, foram críticas essas que não tinham grandes embasamentos, porque quem trabalha com educação traz Paulo Freire como um grande foco, porque Paulo Freire não era simplesmente um comunista, um grande fruto de Marx, enfim. Ele focava na pessoa, no indivíduo. E a educação, independente de qual seja, a educação pedagógica, a educação do dia a dia, a educação familiar, a educação ambiental, ela é baseada no ser humano, no agente que está ali em transformação. Nenhum de nós está pronto, nós estamos sempre nos transformando. Mas para com que haja transformação, deve haver alguém que está encabeçando essa ideia, alguém que está nos direcionando para algo. E aí Paulo Freire ele fala nas suas obras, muito grande, esse segundo parágrafo, não só para o conhecimento teórico de aprender a ler, escrever e conhecer as disciplinas básicas, mas de se posicionar politicamente em frente aos momentos e de se colocar de um lado. Então, qual é o lado que nós estamos? Estamos em cima do muro? Para a perspectiva ambiental, não existe em cima do muro, porque não existe outro planeta. Estamos no planeta Terra, estamos do lado do planeta Terra, vivendo também para ele como ele está para nós, com pequenas ações, nos transformando em agentes transformadores para esse futuro. E o conhecimento, como Paulo Freire fala muito bem, ele transforma. Então, no momento onde a gente consegue implantar uma semente em uma criança, em um adulto, em um pescador, em graduandos como todos vocês, a gente consegue, a partir de então, transformar, mudar a essência desse ser, que vai, a partir de então, mudar esse futuro, mudar o que nós queremos para o atual e também para perspectivas futuras, tá? E aí, como é que a gente consegue trabalhar, gente, educação ambiental nesse contexto de escola pública tão difícil? Então, nós estamos aqui em um ambiente privilegiado, em um ambiente particular, graças a Deus, um ambiente particular, onde nós temos estrutura aqui de ter um computador, um celular, um caderno, um telefone, e ter acesso a conteúdos didáticos, enfim, a gente pode se aperfeiçoar cada vez mais, na modalidade à distância ou presencial. Porém, percebemos que existe o ensino, especialmente o ensino público brasileiro, ele é muito deficitário. A gente encontra crianças em salas superlotadas, sem estrutura financeira, às vezes mesmo familiar, um baixíssimo nível de conhecimento. Eu tenho muitas experiências pessoal em sala de aula, tá? Então, eu vejo jovens no segundo ano do ensino médio que não sabem nem ler direito. Então, isso é o que a gente vive atualmente. A gente vive uma situação muito crítica na educação. Então, como é que a gente consegue transformar? Como é que a gente consegue chegar, colocar uma sementinha nessas populações, nesse público que às vezes é tão sofrido, tão desigual, e que às vezes estão estagnado, né? Então, Paulo Freire fala, gente, que para uma educação ela fazer com que ela realmente ela seja efetiva, devemos transcender discursos fáceis,
O que é o discurso fácil é você falar como se fosse tudo muito simples, mas não é tudo muito simples. Exige planejamento, organização, políticas públicas, pessoas motivadas e envolvidas para aquela causa. Devemos também evitar excesso de burocracia. Então, às vezes, tem uma política pública, gente, que envolve, às vezes, meses, anos para dar certo. Como assim? Se os problemas ambientais eles são de agora, são atuais, não é para amanhã, são para hoje. E a hierarquia é desnecessária. Então, por exemplo, às vezes a gente chega em escolas, vocês vão ver, até mesmo em ambiente empresarial, da cúpula não ter contato com o operacional. E às vezes essa cúpula pratica, às vezes, dita leis, dita normas, com que o operacional ele não consegue compreender muito bem. Então, é quebrar essa hierarquia desnecessária, é ter a educação de forma linear, de forma integral, na base. Todos somos iguais, mesmo com distinções, com fases diferentes, com educação, nível de escolaridade diferente, mas todos somos iguais. E para a educação deve haver sempre essa questão de tirar essa hierarquia desnecessária de, por exemplo, professor, aluno, diretor, coordenação, mas sim todos estamos no mesmo nível, aprendendo e buscando. E a partir de então criar um diálogo que realiza a autonomia e a qualidade. Então, o que é autonomia? É você dar ao outro o direito de pegar aquele conhecimento que você implantou e ele praticar da forma como ele achar mais conveniente, de acordo com o seu grau de instrução, de escolaridade, de vivência, com o seu emocional, com a sua forma de ver o mundo também. Então, não existe fórmula, não existe receita de bolo. Para qualquer educação, existe essa sensibilidade que devemos ter, mas também respeitar as individualidades, tá? E evitar esse olhar etnocêntrico, que seria isso? Eu olhar o outro com a minha visão. Cada ser, ele é único com a sua particularidade. E às vezes esse olhar etnocêntrico, esse olhar de olhar o outro só com o meu olhar, esse olhar de que eu tenho que olhar, as pessoas têm que olhar, né, para mim dessa forma como eu vejo, apenas especificamente, traz desigualdades. Eu me sinto superior ao outro, eu me sinto melhor do que o outro. Eu acho que o outro ele tem uma inferioridade diferente ele é inferior a mim. Isso causa desigualdades, isso causa perca de conexão, isso causa perca de qualidade da comunicação como um todo. Então, cada vez mais nós devemos focar nisso, de que a educação deve ser sempre de forma dual, como o Paulo Freire fala muito bem, que é o escutar e falar, ouvir, ser ouvido, aprender e aprender, porque ninguém tem um conceito total. Estamos em processo de educação, estamos em processo de vivência e devemos entender, cada qual com a sua cultura, cada qual com seu entendimento e cada qual como ele é, não com o meu olhar, mas enxergar o outro de acordo como ele é na sua individualidade, tá? E aí, Paulo Freire, na sua obra Ação Cultural para a Liberdade, ele fala algo muito interessante, que o processo de educação deve relacionar o ato de transformar o mundo como de pronunciá-lo. Ou seja, eu não posso mudar o que eu não pronuncio, e eu pronuncio o que eu conheço. Como é que eu consigo mudar algo da minha realidade se eu não conheço essa realidade? Se eu não sei os problemas que existem? Se eu não sei o que é que há e o que é que no que eu vivo, no contexto onde eu vivo. Tá? E aí eu trago uma frase de Paulo Freire, né? Paulo Freire, para quem não conhece, ele era um recifense apaixonado. E aí, em todos os lugares ele falava que ele era recifense, porque ele tinha orgulho de onde ele era, do sangue que ele era. E aí, na verdade, ele morava em Recife, né? Ele nasceu em outro lugar, mas ele se mudou para Recife e morreu aqui em Recife. E ele falava muito bem disso, né? E aí tem uma frase dele que ele fala o seguinte: antes de ser cidadão do mundo, eu sou cidadão de Recife. Então, antes de eu poder falar a Deus e o mundo como é que nós devemos agir, falar e pensar, eu tenho que pensar: eu sou cidadão desta cidade, deste bairro, desta rua, desta comunidade. E a partir de então eu vou me apropriar disso, porque de onde eu vim faz parte de quem eu sou também, tá? E aí eu trago para o meu contexto local. Então, eu sou gestora ambiental do município de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco, e aí
é isso. Eu sou de Itamaracá. Eu nasci, fui criada em Itamaracá. Me mudei há poucos anos para outra cidade, mas voltei para Itamaracá. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui chamada para assumir o cargo de gestora ambiental foi relembrar disso. Que antes de ser cidadã do mundo, eu sou cidadã de Itamaracá. Ou seja, não caberia a mim falar, ir nas comunidades, nas escolas, sem entender o que é aquele local onde eu estou inserida. Se compreender por que eu estou ali e qual é a minha missão estando ali. E o que é que eu tenho que semear para cada vez mais firmar as minhas raízes de onde eu vim, tá? E a partir de então, gente, a gente traz a reflexão de que a educação ela é uma semente. Até mesmo a Cássio dela falou muito bem, né? Que a educação, para nós, ela é algo que a gente semeia devagarzinho, a gente planta devagarzinho uma semente, como Jesus falou, né, na parábola do semeador, que existem sementes que elas germinam, tem sementes que elas caem na pedra, algumas caem entre os espinhos, mas algumas caem em terra boa, em terra fértil, e elas florescem, essas sementes. E um grão produz 100 e outros 50, enfim. Então, existem sementes que germinam, mas cabe ao educador sempre semear. Mesmo em locais mais insalubres, em locais mais difíceis, mas cabe a nós, como educadores, ter o dever de semear. E aí eu trago também uma alusão de que a educação ambiental, para mim, ela é ainda mais complexa que a educação propriamente dita. Porque, para quem não conhece aqui, é uma árvore de tâmaras, tá? E para quem não conhece, gente, a tâmara, se eu plantar uma tâmara hoje, ela só vai dar frutos daqui a 70 ou 100 anos. É uma planta que ela tem uma durabilidade muito grande para poder germinar, para poder realmente frutificar. Então, a educação ambiental ela não é imediata. Ela não é um pezinho de coentro que a gente planta daqui a 5 dias começa a sair a primeira folha. Não é assim. A educação ambiental ela é um processo, como o Guilherme falou muito bem, contínuo, diário e sempre presente. Adianta chegar em uma escola, em uma comunidade, ou vocês no futuro serem gestores e chegarem no público operacional de vocês, por exemplo, e falar assim, isso aqui é um DDS, por exemplo. Vão falar sobre educação ambiental ou sobre nova segurança do trabalho. E falar uma vez e acabou. Isso não adianta. Qualquer educação tem que ser constante, firme, perseverante. Isso é até do próprio curso de educação ambiental, gente. Como o Guilherme também leu, a educação ambiental ela é de forma aqui articulada em todos os níveis de modalidades do ensino, formal e informal. Ou seja, a educação ambiental ela deve ser sempre constante, lembrando dos valores, dos recursos naturais, do bem do povo, visando a vida, visando a qualidade ambiental das pessoas, dos seres, da natureza, enfim. Então, a educação ambiental ela existe para nos lembrar que o que a gente planta hoje, talvez ele não germine amanhã, mas pode germinar daqui a 50, 30, 40 anos. Eu gosto de falar uma história pessoal minha, que eu era muito pequena, e aí eu aprendi na escola que nós devíamos sempre fechar a torneira quando vamos escovar o dente. Eu era pequenininha, eu tinha 4 a 5 anos. E a minha mãe, os meus pais escovavam os dentes sempre com a torneira ligada. E aí eu lembrei disso que eu tinha visto na escola. E aí toda vez que a minha mãe escovava o dente, eu corria para ficar perto dela no banheiro, ela estava lá com a torneira aberta, e eu não falava nada. Mas eu ia lá e eu fechava lá com a minha mãozinha, ia lá e fechava a torneira. Então, vejam só, que a educação plantou uma sementinha em uma menina de 4 anos, que hoje, aos 26, é uma gestora ambiental que trabalha com isso. Então, são sementes que às vezes elas germinam e dão frutos lindos. E essa é a grande beleza da educação como um todo. É que pode dar muito certo, pode ter frutos que vão gerar e vão render muitas coisas boas. Então, foquemos sempre nisso, gente, no que dá certo, no que a gente propõe para o futuro, tá? E aí vocês podem me perguntar, tá, Laiane, beleza, a gente percebe que a educação ambiental na teoria ela é muito bonita, a gente trabalha essa questão. E na prática, como é essa prática disso? Então, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na prefeitura, a gente foi pensar um plano estratégico. E aí eu utilizei a ferramenta 5W2H, que para mim é uma ferramenta assim, excepcional para tudo, que é uma ferramenta muito simples de administração, que ela fala sobre o que a gente deve fazer. Basicamente, a gente
monta um quadro com essas 7 perguntas. O que eu devo fazer? Por quê? Quem vai me ajudar? Quando eu preciso? Onde eu vou aplicar? Quando e como? Então, na prática, como é que a gente trabalha em relação a isso? Então, primeiro a gente tem que perceber qual é o problema que eu estou enfrentando atualmente. Então, eu passei um ano numa empresa privada, trabalhei numa empresa privada, tá? Eu era assistente de meio ambiente dessa empresa. E a gente tinha muito problema com a questão da coleta seletiva na empresa. Porque os funcionários não queriam aceitar, que tinha que colocar cada lixinho no seu respectivo local, enfim. E era muito difícil para mim esse processo. Então, a gente vê aí a questão do resíduo, por exemplo. Então, a gente vai numa escola numa escala municipal, de um município. Problema, a gente vê a questão do resíduo sólido, do lixo, da falta de infraestrutura básica de algumas escolas. A gente vê a questão também da perspectiva ambiental exclusiva, o desmatamento, o lixo, o uso natural, o uso exacerbado de recursos naturais, enfim. Como é que eu posso enfrentar esse problema? O que é que eu preciso para poder enfrentar esse problema? Eu tenho recursos de mais ou de menos. Então, para quem trabalha, independente da escola particular ou pública, sabe que nós nunca temos dinheiro para nada. A gente trabalha com o que a gente tem. E às vezes a gente barra muito a questão do orçamento, gente. É muito difícil. E na área ambiental parece que é mais difícil ainda, que as pessoas falam que a gente não tem dinheiro para nada. Sempre assim, nunca tem dinheiro para nada, nem para nenhuma ação, nem para nada. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se tem uma impressora, trabalha com impressora. Se não tem nada, trabalha com papel e lápis. Mas a gente tem que trabalhar. Não importa como seja o trabalho, tem que ser feito, tá? E aí, do outro lado, a gente tem que pensar. Beleza, a primeira parte é a perspectiva minha. Qual é o problema, o que eu devo fazer. E agora, no outro, qual é o meu público-alvo? Onde eu vou encontrar esse público-alvo? O que é que eu preciso fazer para chamar a atenção desse público-alvo? Ou seja, é um público infantil, um público adulto, pessoas de baixa, média, alta escolaridade. Tudo isso cabe a nós refletir. Porque qualquer tipo de plano estratégico, ambiental, segurança do trabalho, organizacional, enfim, educacional, envolve estratégia. Como vamos alcançar aquelas metas com o público que nós temos? Quais são os parceiros que eu tenho para estar na luta junto comigo? Eu tenho alguma ONG, eu tenho meus funcionários, eu tenho a mim mesma apenas e nada mais. Então, tudo a gente tem que pensar. Estratégia e, a partir de então, vamos para a ação. E aí vamos para exemplos práticos, né? Eu trouxe aqui algumas fotos pessoais minhas sobre como é que a gente consegue colocar em prática o que a gente vive tão na teoria. Então, bora lá, gente. Essa aqui foi uma foto do meu primeiro mês, secretária de Meio Ambiente, Itamaracá, onde nós não tínhamos recurso para nada. Tínhamos apenas uma impressora e um computador. Apenas isso, tá? E aí a gente chegou no período de defeso. Para quem não conhece o período o período de defeso é um período onde a gente tenta, né? É um período de reprodução dos animais, dos seres, principalmente de pesca. Lá em Itamaracá nós temos 2 tipos de defeso, o do caranguejo-sá e da lagosta. E aí são períodos que não deve haver nenhum tipo de pesca nesse sentido, né? Nenhum tipo de captura, nem também de venda, para poder justamente manter, né, o equilíbrio das populações animais. E aí a gente tinha que fazer essa campanha, a gente não tinha nada, e eu peguei uma bicicleta emprestada e eu fui de bar em bar falando com as pessoas sobre o período de defesa. Fomos apenas eu e outro colega. Então a gente bateu grande parte da orla do município de bicicleta. Itamaracá tem 66 quilômetros quadrados, sendo grande parte é uma ilha, né? Então grande parte é composta por água em todos os lugares, e a gente conseguiu bater de bicicleta. Nós não tínhamos carro, não tínhamos nada, a gente só tinha boa vontade, uma impressora e um sonho, e corremos atrás, tá? Outra forma também, gente, em Itamaracá, por ser um local, né, por ser um município, como eu falei para vocês, uma ilha, e uma ilha que tem grande conexão com outros continentes, nós recebemos também muitas tartarugas marinhas, tá? Itamaracá, inclusive, é um grande local
de nascedouros de tartarugas marinhas aqui no litoral de Pernambuco. Então, a gente recebe aí dezenas de tartarugas que colocam seus ovinhos e depois de mais ou menos 40, 60 dias elas nascem, elas eclodem. E assim, é um espetáculo, porque a gente percebe por que a gente está ali, para manter cada segundo daquele vivo. E aí, em 2023, a gente teve uma alta mortalidade de tartarugas marinhas no município. A gente teve mais de 90 tartarugas mortas. E que a gente não sabia por quê. E a gente fez algumas autópsias e identificamos que muito da morte era por resíduos plásticos que estavam no mar. Então, ou seja, mortes por aquele canudinho que você jogou fora no mar, achava que ia dar em nada, e aí matou uma tartaruga de 89 a 100 anos. Né? E aí a gente fez uma campanha fortíssima nas escolas. Eu tinha também uma impressora e um sonho, então eu fiz folders para os jovens na época, e a gente fez uma campanha fortíssima nas escolas estaduais e municipais, levando para a comunidade escolar essa campanha de conscientização das tartarugas marinhas, porque era importante, e o impacto do lixo, do resíduo plástico, especialmente para essas populações de tartarugas marinhas. Foi uma campanha muito boa, assim, a gente teve uma grande mobilização social mesmo dos próprios jovens que gostaram da ideia, que abraçaram, que perguntaram, que estavam presentes. Então foi muito bom, né? Foi uma ideia simples, com recursos mínimos, mas que acabou resultando, mesmo a curto prazo, mas em ações e resultados significativos, tá? E aí a gente vai de um público adolescente para um público infantil. Então, aqui foi uma ação que eu fiz no Dia da Água, onde a gente já começou a ter um pouco mais de recursos, então a gente conseguiu aí um apoio da Secretaria de Educação do município para poder nos emprestar um PowerPoint, né, um projetor e um notebook. A gente foi nas escolas e a gente fez a contação de histórias. As crianças foram muito receptivas com a gente. Foi assim, foi uma experiência maravilhosa. E que não precisaria de muito. Vocês podem ver que na segunda imagem eu estou com um papel na mão lendo uma história. Eu perguntei para as crianças: vocês querem que eu leia pelo projetor ou que eu leia no papel? Eles toparam ler no papel. E aí a gente imprimiu e lemos a historinha com as crianças sobre a importância da água, sobre o ciclo hidrológico. E foi maravilhoso. Crianças super participativas. Um ano depois, nesse ano, eu voltei para essa escola para falar sobre educação, novamente sobre a água, e todas as crianças lembraram de mim. Lembraram do que a gente conversou num dia, lembraram sobre as histórias que a gente contou, sobre os vídeos, enfim. Então, vejam só. Gente, foi uma ação. E ficou. As crianças lembraram disso durante mais de um ano. Então, às vezes, ações pequenas elas fazem sim toda a diferença para quem para os públicos, para quem está nos escutando, nos ouvindo, enfim. Aí, no meio do ano, nós fizemos uma ação de tampinhas plásticas, tá? Foi uma ação muito legal que envolveu todo o município como um todo. Foi muito, muito, muito bom. A gente teve uma ideia de fazer uma campanha, porque, como eu falei anteriormente, muitos da forma de poluição que existe no continente, na parte marítima, é a partir de plástico. Então, Itamaracá, por ser um local turístico, por ser realmente uma região de mar, existem muitas pessoas que vão turistar, enfim, deixam seu resíduo, o seu lixo na água, no mar, na areia, nas ruas também, enfim. E essa campanha que a gente fez para poder conscientizar de que uma tampinha, mínima que seja, ela tem um valor. E aí a gente pegou a cada 10 tampinhas, quem chegasse lá ganhava um cupom. E esse cupom tinha um número, e aí a gente iria sortear no final do prazo uma bicicleta. Gente, foram mais de 100 mil tampinhas arrecadadas, tá? Em uma campanha de 2 meses. E foi maravilhoso, porque todo mundo estava engajado. Escolas, essa aqui foi uma das escolas que arrecadou quase 40 mil tampinhas, apenas eles, uma escola. E teve assim, pessoas, aposentados, moradores, pescadores, marisqueiras, pais de alunos que viram a campanha e que quiseram participar também. Até os próprios servidores da prefeitura também passaram da campanha. Então, assim, foi uma campanha maravilhosa. Então, pensem só, gente, foram 100 mil tampinhas que foram tiradas do meio ambiente. Qual é o impacto disso?
O impacto disso é gigantesco. Foi uma ação. Então, vejam só, foi uma campanha. E teve um impacto grande, teve uma resposta significativa. Então, percebemos que não precisamos, às vezes, de muito. E sorteamos uma bicicleta. No final, a gente recebeu umas 3 premiações. No final tudo, foram 2 bicicletas sorteadas, um ventilador e uma sanduicheira agrícola. A gente conseguiu depois um patrocínio de um colega nosso. Ele adorou a ideia e nos presenteou. E deu certo, e foi muito bom. E as pessoas até hoje perguntam, e aí, vai ter quando outra campanha? Então, ficou nas pessoas, marcou as pessoas, tá? E vamos para a parte de sair de fora dos muros da escola. Esse ano nós fizemos muitas campanhas também. Uma delas foi no dia do Pau-Brasil, a gente plantou árvores com a escola, a gente falou sobre o Pau-Brasil, a importância histórica, geográfica, econômica do Pau-Brasil aqui no nosso território. E as crianças plantaram essas mudas. E eu fui lá recentemente e eles cuidam da muda com todo o amor. Eles fizeram as plaquinhas, fizeram um cercadinho, as próprias crianças que fizeram isso, um cercadinho, e eles cuidam com muito amor dessas plantas, das árvores plantadas. Então, é isso. O nosso propósito é esse, é plantar sementes, ideias, sonhos também. E aí, para poder finalizar, nós trabalhamos também o sistema de imersão. Então, esse ano fizemos 2 visitas, tá? Uma foi para o Museu Espaço Compesa, que uma colega minha do Zidomar, que é a Daniela, ela é líder, né, gestora do Museu Espaço Compesa. Uma mulher maravilhosa, uma profissional ímpar. E aí ela organizou o Museu Espaço Compesa, que é um local onde os jovens conseguem entrar, crianças, enfim, conseguem visitar e ter noção do que é a água, o saneamento aqui no estado de Pernambuco. E também na foto da direita tem sou eu dando uma palestra, a gente conseguiu alugar um barco e andamos por parte do litoral com crianças do ensino fundamental. Então a gente alugou um barco, colocamos as crianças nesse barco, tudo protegidinho, e a gente andou, conhecemos o Parque do Manguezal de Itamaracá, a questão toda do circuito hídrico marítimo também. Então, assim, foi muito rico, uma visão muito rica, que obviamente que contou com a ajuda de vários parceiros, mas que mais do que tudo, houve boa vontade para fazer acontecer, tá? E aí, para finalizar, podem perguntar para mim, beleza, Laiane, e quando vamos finalizar esse projeto todo? Nosso prazo é não finalizar nunca. Enquanto houverem problemas, estamos buscando resolver, estamos buscando ser melhores. Isso em relação à esfera municipal, estadual, regional, nacional e mundial. Onde houverem problemas ambientais, onde houverem dúvidas, onde houverem inquietações, onde houverem problemas ambientais, nós estamos ali para tentar solucionar, né? Paulo Freire falava muito sobre ser cidadão do mundo. E isso é o que nós temos, gente, a cidadania planetária, de que nós fazemos parte de uma grande cadeia. O que eu consumo hoje impacta diretamente no que eu posso consumir ou não amanhã e também no meu próximo. Nós não somos individuais. Mesmo que nós tenhamos práticas individualistas, mas nós não somos individuais, nós somos coletivo. Então, cabe a nós termos ações coletivas, pensando em nós, em quem está vindo aí, em quem já nasceu há muito tempo, que também precisa estar aqui, em quem não tem condições para lutar, como os seres vivos, como fauna, flora, subsolo, micro-organismos, fungos, bactérias, enfim. Então, estamos aqui em prol de um propósito. Viver educação, viver meio ambiente é isso, é sempre lutar em prol de algo, tá? E para finalizar, eu quero trazer essa frase aqui do Paulo Freire, do livro Comunicação ou Extensão, que ele fala o seguinte: seria possível ao ser humano realizar sua vocação de ser mais fora da boniteza do mundo da natureza? O que seria do ser humano sem sombra e luz, sem céu azul, horizonte fundo e amplo? Sem eles, eu apenas sobrevivo menos do que existo. Ou seja, nós não estamos sós. Nós somos parte de uma grande cadeia, de um grande sistema. Então, cabe a nós lembrarmos sempre que nós não apenas existimos, mas nós devemos estar sempre sobrevivendo. Nós não apenas sobrevivemos, mas devemos sempre existir. Existir lutando pelo que a gente acredita, existir falando, gritando, dando voz a quem não tem voz e lutando por um mundo cada vez mais justo, igualitário e cada vez menos difícil, tá?
E eu gostaria muito de agradecer, esse aqui é meu contato. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Muitas palmas. Se você gostou, é lógico que todos gostaram. Tem aí, ó, no Teams uma opção para reagir. Dá palminhas aí. Laiane, muito obrigado pela sua colocação. Foi muito, né? Trouxe para mim mesmo, né? Veio vários insights, várias ideias aqui. E você que é nosso acadêmico da Uniaselv, né, tem a oportunidade de estar colocando essas ideias em práticas a partir dos projetos de extensão. E aí, lá na nossa plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, temos projetos voltados para a área de sustentabilidade. Temos um projeto que é sobre resíduos de eletroeletrônico, temos outro projeto que é para a coleta seletiva de resíduos sólidos, tem o projeto que é do Aedes aegypti, que é do mosquito da dengue. Enfim, tem uma gama de projetos que vocês podem estar aplicando dentro da comunidade de vocês, no espaço de trabalho, tá? Nas organizações que vocês conhecem e tá fazendo a transformação no mundo, tá? Aplicando os conhecimentos teóricos daqui da universidade e levando além dos muros da universidade e fazendo a diferença no mundo. Eu acho que esse encontro aqui foi top, inesquecível, tá? Já fica aí a vontade de organizar novos eventos, né, Cacilda? Para proporcionar, né, momentos assim como esse, muito bacana, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento. Só alguns avisos para a gente encerrar, tá, pessoal? Não se preocupem, não tem link de presença, tá? Quando vocês se inscreveram, já fica registrado e o próprio Teams ele vai gerar a lista de presença e em até 7 dias, no e-mail que você recebeu o link para acessar a sala virtual, você vai estar recebendo o certificado de participação. E você que é aluno da Uniaselv, tá? Não esquece depois de já colocar no ambiente virtual para garantir as tuas horas complementares lá, tá ok? No mais, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, passar a palavra para a minha coordenadora, Cacilda, para ela dar suas palavras finais, e a gente está encerrando aqui esta noite, que foi muito agradável. Não esqueçam, tá? Registre esse momento, posta lá no Instagram, segue o Instagram do nosso polo Uniaselv Polos Recife, eu coloquei aqui, Uniaselv Polos Recife. Segue também o prof lá, tá? @prof.zil com 2 L's Carvalho. Tem o Insta também do Guilherme, nosso convidado aqui, Guilherme Martins com 2 S, número 7. Tá? Se lá e tiver algum Instagram, eu não vi, coloca também aqui no chat, marca a gente. Tiver alguma dúvida, ideias de projeto, pode ir no nosso privado lá do Instagram, que a gente está à disposição para estar ajudando vocês a fazer essa diferença no mundo. Cacilda, é com você. Muito obrigada. É como o Zil falou, foi um incentivo e trouxe uma empolgação deliciosa, tanto as informações do Guilherme quanto de Laia. Meu Deus do céu, que delícia, Laia! Eu estava aqui só te escutando, vendo outras coisas aqui também, mas não parava de te escutar, foi maravilhoso a tua fala, de Guilherme também, e muito embasada, né, e trazendo aí ideias e novidades para a gente fazer no dia a dia. Gente, vocês viram só como vocês merecem mesmo os parabéns que eu dei no comecinho? Ó, para isso, onde é que vocês estavam? Que ambiência maravilhosa, que delícia, né? E se a gente é feito da média das 5 pessoas que a gente mais anda, aqui a gente está bem, hein? Estamos bem na fita, estamos muito bem rodeados. Gratidão demais, Zil, por essa ideia incrível, maravilhosa e que delícia, dá vontade mesmo da gente já fazer mais. Alunos, né, de Zil e todas as pessoas aí, tragam ideias para nós, a gente está aberto a isso, a projetos, a esse projeto de extensão, como o Zildomar lembrou super bem. Estamos no meio acadêmico da forma mais positiva que pode ser,
fazer, né? Que é levar para o nosso dia a dia, levar para a nossa vida, que é isso que traz, né? Que o conhecimento a gente está pegando para isso. Então, vamos aproveitar aí, tomar uma carona nessa empolgação deliciosa, dessa vibração altíssima de Laia, que foi divino, foi incrível, e vamos cuidar mais de nós mesmos, né? Através do cuidado com o planeta e com nossa mãe Gaia. Que delícia! Eu só tenho a agradecer. Por mim, eu continuava nessa vibe aqui deliciosa o resto da noite. E como o Zil bem lembrou, a gente vai enviar o certificado em até 7 dias. Obrigada mesmo pela presença de todos. Ótima noite, a gente fica à disposição. Seja lá no Instagram, por aqui, pelo Teams, por onde for, a gente está à disposição. Obrigada. Eu também, só dizer uma coisa bem rápida. Agradecer pela participação, agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né, nos acompanhando, nossas experiências, nossos trabalhos, e agradeço por esse aprendizado, aprendi muito hoje, que a gente possa compartilhar juntos, e estamos juntos, qualquer coisa, é só chamar, estamos aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada pela presença de todos. Vamos fazer mais vezes.